Panini está lançando a coleção Lendas do Universo DC Liga da Justiça, que compila histórias que saíram originalmente no final dos anos 80 e início dos anos 90. Eu li os 10 primeiros volumes dessa coleção e eu vou explicar para você nesse vídeo por que se esse material fosse lançado hoje seria um absoluto desastre. Salve galera, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal BBHQs. Já se inscreve, já deixa o like e vamos pro nosso papo. Isso aqui não é uma resenha, é uma reflexão a respeito desse trabalho aqui, Liga da Justiça da América, tá? Pra quem não conhece, essa aqui é a famosa, ou famigerada se você preferir, Liguinha. Eu vou avaliar com você aqui por que este trabalho, se fosse lançado hoje, seria um completo desastre. Vamos contextualizar. Quando aconteceu a crise nas Infinitas Terras, nós tivemos a reformulação de vários grupos, vários personagens. Eu tô cada vez mais convicto de que o termo reboot para a crise nas Infinitas Terras não é um termo correto, não exatamente. O que aconteceu na crise nas Infinitas Terras não foi um reinício exatamente. O que acontece ali foi uma espécie de retcon. Ou seja, o início foi recontado, o que é diferente. É diferente você zerar e começar de novo e você recontar a origem. Porque uma das formas como a gente pode perceber isso claramente é que o Batman, ele estava atuando já, né, no pós-crise das Infinitas Terras e já com o segundo Robin, né, não com o primeiro Robin. O primeiro Robin, o Dick Grayson, já era Asa Noturna, o que significa que a crise das Infinitas Terras, ela recontou a origem e não retornou ao início, percebe? O fato é que quando acaba a crise das Infinitas Terras, várias equipes são formadas, novas equipes eu quero dizer equipes editoriais, para trabalhar nos diversos títulos. Frank Miller vai dar início ali no Batman, nós vamos ter o George Pérez junto com o Len Wein trabalhando no título da Mulher Maravilha, o John Byrne vai trabalhar no título do Superman, e a gente vai ter então essas equipes editoriais sendo formadas, essas equipes criativas sendo formadas para trabalhar nos diversos títulos, e coube aqui ao J.M. DeMatteis e o Kate Giffen trabalhar com o título da Liga da Justiça. E o que acontece é que no esforço que a DC tinha naquele momento de revitalizar principalmente os medalhões da editora, Batman, Superman e Mulher Maravilha, o que aconteceu é que eles não tiveram uma participação significativa na Liga da Justiça. A gente vai acompanhar nessa história aqui, nessas histórias, o Batman aparece, logo no início ele faz parte da equipe da Liga da Justiça, a Mulher Maravilha aparece muito raramente, assim como o Superman também. Então, realmente o Kate Giffen e o DeMatteis, eles tinham um grande desafio na mão deles, como trabalhar a Liga da Justiça. E não era só a Liga da Justiça da América. Ao longo dessa fase, a gente vai ver as diversas sucursais da Liga da Justiça, né? Então tinha a Liga da Justiça Internacional, Liga da Justiça com embaixada no Moscou, tinha a Liga da Justiça Europa e por aí vai, né? Então você tinha várias filiais aí da Liga da Justiça com muitos personagens. Era necessário naquele momento usar muitos personagens, porque vários deles haviam sido comprados um tempo anterior, faziam parte, por exemplo, da Charlton Comics. É o caso do Besouro Azul, que tem participação muito forte nessa etapa da Liga da Justiça, né? O Capitão Átomo e tudo mais. Eles tinham que participar, porque eles faziam parte dessa outra editora, foram inseridos dentro do universo DC, e no pós-crise eles precisavam ser usados de alguma forma, né? O Shazam também, na época Capitão Marvel, e por aí vai, né? Então, o desafio deles era trabalhar com personagens que eram desconhecidos, ou personagens que eram, entre aspas, refúgio de outras editoras, personagens que não faziam parte do alto escalão do universo DC. E aí, o que acontece? Qual é a grande sacada que eles têm? A grande sacada é criar personagens altamente estereotipados e exagerar nestes estereótipos. Eles pegam um personagem e levam aquela característica, pegam uma característica desse personagem e levam essa característica ao extremo. Vou dar um exemplo para você que é talvez o exemplo mais lembrado, que é o exemplo do Guy Gardner, né? Deixa eu pegar aqui a primeira formação, você tem aqui o Guy Gardner. O Guy, ele é um sujeito truculento, agressivo, machista. Se você pega desde a fases mais recentes, você pega a fase dele com a Tropa das Lanternas Verdes, na fase de Geoff Johns, por exemplo, você vê, ele é aquela figura casca grossa, ele é um sujeito impaciente, ele é um sujeito implicante, ele é um sujeito irritante, mas ele tem, né? Ele funciona como um ser humano normal.
né? Ele é funcional dentro da tropa dos Lanternas Verdes, ele é capaz de trabalhar em vários momentos junto com John Stewart, principalmente, mas ele atua às vezes com o Hal Jordan, ele tem uma certa disputa com o Hal, aliás, uma certa disputa não, uma disputa bem forte, acirrada. Mas eles conseguem operar juntos, né? É só você ler lá na fase de Geoff Johns o momento em que há uma invasão que vem lá do setor Vega para invadir Oa, e quem comanda, né, a defesa de Oa e a expulsão dos invasores é o Guy Gardner, então ele consegue atuar em equipe. No entanto, aqui, nessa saga da Liga da Justiça, o que nós vemos aqui o DeMatteis e o Kate Giffen fazendo é levar essa babaquice do Guy Gardner, né, essa estupidez, esse machismo dele, a níveis estratosféricos. Na verdade, ele é completamente irreal, ele não faz o menor sentido dentro de uma realidade, porque ninguém suportaria conviver com esse indivíduo. Mas não é só ele. Todos os outros indivíduos envolvidos na Liga da Justiça têm características ultra exageradas. O John Jones, Caçador de Marte, ele é aquela liderança que não deixa de ser liderança o tempo todo, né? O Capitão Marvel, Shazam, ele é ridiculamente inocente, bobo, não é? O Batman é sempre essa figura mal-humorada, autoritária, o tempo todo. O Scott Free é o tempo todo o cara desprezado dentro do grupo, né? A Fogo e a Gelo, né? Que a Bia, que é uma brasileira, uma heroína brasileira, e a Tora, que é a Gelo, elas são aquelas amigas que são totalmente fúteis, o tempo todo o problema com as roupas, tem toda essa discussão. Então, os personagens foram levados aos seus extremos, e esses extremos foi o que fez a revista se destacar e fazer sucesso no final dos anos 80 e início dos anos 90. Eu acredito que a gente possa elencar dois motivos para que esses trabalhos tenham feito sucesso ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. Primeiro, nós não estávamos acostumados a ver personagens sendo levados a tal extremo e, portanto, serem tão disfuncionais, porque o que a gente acompanha nesses 10 primeiros volumes aqui é tudo dando errado na Liga da Justiça, em especial na Liga da Justiça Europa. Eles fazem tudo errado o tempo todo. E exatamente por tudo dar errado o tempo todo, acaba que a coisa vira um grande pastelão. A comédia, né, aqui rola solta exatamente por causa desse elemento pastelão. Sobretudo, por exemplo, quando o Guy Gardner vira piada do grupo, né? Quando ele vai enfrentar o Batman, todo mundo se lembra, né? Aquele momento que o Batman dá um soco no Guy Gardner, ele enfrenta o Hal Jordan, dá ruim também, e aí tem um determinado momento que ele muda a personalidade e ele fica um sujeito bonzinho, tipo de humor bem pastelão mesmo, que na época funcionava bem por essa contradição, por esses encontros de contraditórios, e que as pessoas não estavam acostumadas a ver esse tipo de conflito burlesco, idiotado até, dentro do grupo de super-heróis. Por mais que tivesse já humor, já tinha o Homem-Aranha há muito tempo, já tinha outras situações, né? E você já tinha conflitos dentro de grupos, que é o caso, por exemplo, Quarteto Fantástico, os X-Men e tal, mas não tão exagerado como na Liga da Justiça. Então, muito do sucesso se deve a essa surpresa de uma caracterização muito diferente dos personagens daquilo que as pessoas estavam acostumadas até então, e essa caracterização ser levada ao extremo. O segundo aspecto que fez esse trabalho fazer muito sucesso é que, além de ser uma novidade esse tipo de comédia, esse tipo de atitude muito exagerada, né, esse tipo de atitude era até certo ponto admitida, né, pela cultura geral ali nos anos 90. Então, assim, você vê um Guy Gardner extremamente machista, né, aquilo era visto com uma pegada de humor, coisa que já não acontece nos nossos tempos. Nos nossos tempos, a atitude do Guy Gardner, ela não tem nada de engraçado. Ela é considerada condenada pela sociedade do tempo que a gente vive. E mesmo se a gente avaliar dentro da própria fase aqui da Liga da Justiça, a gente vê que em determinado momento esta fórmula que fez o início da série ser bastante criativa, interessante e divertida, ela vai se desgastando com o tempo. Esse caos que é a Liga da Justiça, ele vai se desgastando. O próprio leitor vai percebendo que aquilo tem uma hora que começa a querer se repetir demais, começa a ficar chato, as piadas começam a perder a graça. E aí, em determinado momento ali, por volta do volume 9 dessa série, você vê que as coisas começam a tomar novo rumo, né? Algumas situações, especialmente entre o volume 9 e o volume 10, começam a acontecer situações bem mais trágicas que começam a encaminhar a Liga da Justiça para histórias mais pesadas, mais densas, mais sérias.
porque fica claro que aquela fórmula de brincadeira e palhaçada o tempo todo, ela atinge um ápice nesse sentido, ela atinge um certo esgotamento quando acontece aquele momento ali em que o Gladiador Dourado e o Besouro Azul, eles roubam todo o dinheiro da Liga da Justiça para criar, num resort, eles criam um cassino. Né? E que é um momento muito engraçado de fato, é um momento muito exagerado na bagunça, né? Mas aquilo depois, você percebe que os autores eles já não dão conta mais de sustentar esse hype de zoeira e diversão o tempo todo. Então eles começam a inverter a fórmula. Né? Isso analisando os 10 primeiros volumes dessa coleção Lendas do Universo DC, Liga da Justiça, tá? Eu não tô analisando daqui pra frente, a série já tem outros números, ela já tá, acho que no volume 14 e 15 no momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas no número 10 a gente percebe que algumas coisas acontecem, tanto que nesse número 10 a gente começa a presenciar mortes acontecendo dentro da Liga da Justiça, né? E se a gente avança para outros números, eu tô analisando aqui os primeiros 10, mas se você já olha pro número 11, pro 12, ali você vê essa situação cada vez mais engrossando. A gente percebe que os personagens estão perdendo aquelas características mais exageradas e ficando mais humanizados. Os dramas começam a ficar mais sérios, os combates começam a ficar mais violentos. No 11º volume, por exemplo, alguns momentos de combate bem violentos, há mortes no 10º volume. Então a gente percebe que essa fórmula criada dentro da Liga da Justiça, essa fórmula divertida, ela funcionou por uma série de fatores que incluíam o momento da DC Comics de revitalização, que incluíam a ausência dos grandes medalhões da equipe, que incluía a própria aceitabilidade cultural da época, que permitia coisas que hoje não se permite mais, e incluía inclusive a própria novidade. Essa fórmula foi utilizada depois em outras equipes, em outros momentos tentaram revitalizar esse modelo, essa fórmula criada pelo Demetrius e pelo Kate Giffen, mas nunca com o mesmo sucesso. E vou dizer mais, isso nunca mais vai funcionar, provavelmente, dentro do grupo de super-heróis, dentro de quadrinhos mainstream Marvel DC, provavelmente essa fórmula nunca vai ter tanto sucesso como teve com a Liga da Justiça. Por tudo isso, eu acredito que esse material ele é muito apreciado, especialmente para quem já tem mais de 30 anos, que viveu e que consegue captar esse tipo de humor que é muito da época, do final dos anos 80, início dos anos 90, né? A gente olha a figura do Guy Gardner, por exemplo, e a gente vê aquela figura daquele roqueiro louco do começo dos anos, do final dos anos 80, os anos 90, aquele cara que curtia aquelas bandas, que curtia Poison, aquela coisa louca e tal. Esse tipo de figura simplesmente não existe mais, exceto na memória de quem viveu aquela época. Os mais jovens desconhecem completamente esse tipo. Nesse sentido, eu acredito que Lendas do Universo DC Liga da Justiça é um material que tem muita diversão, que ele é apreciado, sobretudo se você contextualiza para a época dele. Ele não funcionaria se fosse lançado hoje. Se não existisse Liga da Justiça da América naquele momento, e se começassem a publicar algum tipo de material com esse formato, nesse modelo, hoje em dia, acho quase impossível que isso desse certo. Mas deu certo naquela época. E nesse sentido, Liga da Justiça da América é um marco dos quadrinhos norte-americanos ali do final dos anos 80, início dos anos 90. E as histórias por si só têm esses momentos de combate também que são legais, tem essas piadas que podem agradar até os mais jovens. Mas, sem dúvida, é um material que é muito a cara da sua época. Se você se interessou por Lendas do Universo DC Liga da Justiça, eu vou deixar os links desses quadrinhos aqui na descrição para que você possa adquirir. E claro que antes de você sair desse vídeo, você vai clicar nesse card aqui para assistir a análise que eu fiz sobre o segundo ônibus do Quarteto Fantástico, a fase do John Byrne. A gente se vê em breve em mais um vídeo aqui do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.